Não é de hoje que o inimigo vem procurando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro já havia alertado a igreja primitiva sobre isso. E nos dias de hoje não é diferente. Por falta de vigilância ou descrença no mundo espiritual, o inimigo tem dominado a vida de muitas pessoas, fazendo com que elas se entreguem totalmente à sua vontade. A igreja de pé. É a legião, tá? Pode soltar, pode soltar. É a legião. Estenda a mão pra cá. É a legião. É a legião. Tá? Ó. É a legião. Nesses últimos dias, vemos cada vez mais pessoas, até mesmo dentro da igreja, oprimidas, escravizadas e manifestando possessões. Neste vídeo, o pastor Lamartine Pozzella vai explicar o porquê isso tem acontecido e como evitar que você seja uma vítima desse problema. Apenas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu peço a sua ajuda com o seu like e te aconselho a compartilhar este vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp, pois é um vídeo que pode ajudar muitas pessoas. Como que os demônios entram nas pessoas? Sendo que as pessoas, na teoria, são imagem e semelhança de Deus. Como que Deus permite e como eles entram? Outra pergunta maravilhosa. Muita gente deve ter essa Eles dúvida, só né? entram por legalidade. 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 A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Tá. Deus é amor, não é? É. Quando você ama, você aumenta a presença. Não aumenta a presença de Deus, porque Ele está 100% na gente. Mas você dá espaço para a pessoa de Deus. Quando você odeia, quando você ira, olha, Aqui, ó. batalha aqui, ó. É batalha já. Mais água aqui, pastor. Quando você dá lugar ao ódio, à ira, o apóstolo está dizendo: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas e age em direção a coisas que são pecaminosas. Então, se você começar a dar vazão para pecados sexuais, Brecha. brecha, ele vai entrar. É como se fosse uma armadura que você deixou de tapar uns buracos. Se você, por exemplo, usa droga. Outra brecha. Você sabia que a palavra droga... Gente, nós estamos falando de Olha só. batalha espiritual. Eu sou um cara que a minha voz nunca acaba. E fala bastante em culto, em tudo mais. Eu vi Nada que- acaba. Eu tô falando de batalha. Eu tô falando, não é brincadeira. Tava achando estranho não ter Tá começado. vendo? Porque é uma coisa interessante e importante que vai falar. Então. Olha aqui. Quando você abre uma brecha e comete algum pecado, você abre um espaço em um lugar físico. A palavra drogas, aliás, a palavra feitiçaria no Novo Testamento é farmaqueia, é drogas. Porque os antigos, os feiticeiros, quando eles faziam as poções, eles usavam drogas. Então, quando Pra o cara... alterar o estado... O estado mental. Exato. Só que abria brechas para os demônios. Então, eu não tenho dúvida que um demônio não pode entrar numa pessoa se ele não der brecha, se ele não abrir portas. Então, não existe uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso. Você falou, por que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma. Mas por que tem essa coisa das pessoas, quando as pessoas... Tem gente que fala de olho gordo, desejar o mal. Por que você sente às vezes um ambiente pesado, sente que as pessoas estão querendo o seu mal? Por que isso te afeta? Sendo que Afeta porque o mundo espiritual afeta o mundo intelectual e que, por sua vez, afeta a mente. Você vê esse negócio que eles falam, né? De planta, seca, pimenteiro. É. Cara, acontece. Muitas vezes uma planta, ela recebe uma pessoa Animal, que tem né? animal, sofre, a planta pode morrer quando pessoas têm inveja, porque isso daí, no mundo espiritual, é uma energia mesmo. E potente, né? Pelo que eu tô vendo. Potente. Por exemplo, quando Jesus foi curar aquela mulher com fluxo de sangue, ele tá lá, tá todo mundo tocando nele e tal, e a mulher falou, pô, se eu tocar na hora da veste dele, eu vou ser curada. Ela tava com uma hemorragia há 12 anos. E ela foi se esgueirando pelo meio do povo e tocou na ponta da vida. E a fé dela... Ela sugou grande... a cura de Jesus. Olha só. E Jesus falou assim, alguém me tocou. Os discípulos, como assim? Tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo aqui? Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu o poder. Olha que Ele fantástico. sentiu ela sugando o poder dele. Ela foi curada imediatamente. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara. Energia é trabalho.
Entendeu? É que nem eletricidade, você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? Por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando 3 horas da manhã, Que é um horário que é um horário brabo. que dizem que é a hora do... Você sabe, né? É a hora do demônio, né? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3h33 da noite e fica meio maluca. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei 3 horas da manhã, assustador. Você olha 3 horas da manhã. Aí eu comecei a pesquisar, E aí? eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares, contra pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô Vilela, quando eu me converti, eu acho que eu já contei pra vocês isso aqui na primeira vez, mas é uma experiência que até hoje, faz 40 anos, e eu ainda falo, uau. Quando eu me converti, Deus me deu um dom pra expulsar demônio, que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordado, essa coisa, e eu tinha uma namorada lá e ela me levou pra conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo sem eu abrir a boca. O que você tá fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Eu percebi, fui lá e mandei o demônio embora. Na hora ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus, sempre. Em nome de Jesus. Não é você que manda. Não, né? mas só que eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Que o demônio não era nada disso. Eu falava, Subestimou. demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu tava deitado e eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que tá queimando? O que tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão assim, de olho aberto mesmo do que estava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivo. Né? Que você sabe que você fica brigando com eles, né? Não, Por que eu tô pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. Às vezes acontece isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar, aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus, porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava à noite eu já tinha medo, porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia eu tava assim, tão desesperado. Eu morava no 10º andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela e eu ouvi assim, pula, porque você vai ter alívio. Nossa. Cara, eu segurando dos dois lados na janela. Você não queria pular e ouvia isso. E eu ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo para trás e falei, Deus, eu sei que eu já estou condenado, mas eu não vou tirar minha vida. Se o Senhor vai me mandar para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu tô aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui pro meu quarto, sabe, me entreguei e falei, tudo bem, pode falar o que quiser, eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone, era o meu irmão falando de Belo Horizonte, ele falou assim, Lamartine, Deus mandou um recado para você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, para você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus está mostrando que você está vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande, mas que isso é só um teste para você aprender a dar glória para Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar. Quando eu não falei nada para ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, no nome de Jesus você tem poder, mas no seu poder você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória para mim. Como é que você fecha a porta? Confessando o seu pecado, pedindo perdão a Deus e se enchendo de Deus. Lendo a palavra, ouvindo louvor, entendeu? Colocar louvor no momento que você vai orar, se quebranta perante Deus, ouça a palavra, leia a palavra, fale a palavra, ore a palavra, porque as brechas vão sendo fechadas.